A dúvida é se ela bota a apresentação... Fique tranquilo. Essa fala não foi para você não, viu, Décio? Essa fala foi sobre a... Fica tranquilo. Essa fala foi sobre a abertura da sala. Boa. Já abriu, estou aqui já, Flávio. Sejam bem-vindos, obrigado. Olá, Drayton. Boa noite. Doutor Jorge, que honra. Olá, Estamos Décio. aqui... Boa noite, Drayton. Tudo bem? Oi, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, presidente Drayton. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, presidente Marcelo. Coisa boa ele ter aqui. Rodrigo Melo, da Croma, presidente do Líder Energia. Juliana Souza Leão, presidente do Líder Estrutura. Oi, boa noite. Estamos aqui também com Agostinho, do Grupo Preserva e Serve, Maria Leocádio, da Ernest Young, Marcos Miranda Filho, presidente do Líder Saúde, Múcio Novaes e outras pessoas aqui, Décio. Pedir a você, agradecer a você desde já pelo tempo, pela honra de fechar a agenda com você. Você que deve estar falando pelo líder, para o líder pela segunda vez, né, Décio? Segunda vez esse semestre, né, Décio? Não vai. Graças a Deus. Prazer enorme ter você aqui e vamos ter o prazer de conversar com o Décio. Para que a gente não atrase muito a agenda, o secretário vai fazer outra apresentação a partir das 19 horas e o intuito da gente é ouvir e debater um pouco. Então, nós temos aí mais 3 minutos apenas para a gente... E aí, Décio começa a apresentação dele. Até para a gente respeitar todo mundo que teve a oportunidade de entrar no horário. Quero agradecer muito o tempo de todos vocês, em especial o tempo do secretário Décio Padilha, que tem uma apresentação, acho que muito importante. Drayton, seu áudio está mudo. Flávio Scalco, da Coca-Cola, aqui conosco. Marcelo Ruchansky, da Ruplast. Vamos embora, vamos em frente. Alexandre Albuquerque, advogado, está aqui conosco. Divo Barbosa, advogados. Doutor Lúcio Caldas, aqui conosco. Bom, muito obrigado pela presença de todos. São 18h04, para a gente respeitar o horário, as agendas. Eu queria liberar para o secretário Décio Padilha, agradecendo desde já a ele pela atenção. Manuela Marinho, presidente da Compesa, aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite, Manuela. Desde já, agradecendo a Décio mais uma vez. E, Décio, palavra é sua. Décio vai falar por 25 minutos. Vamos escutá-lo com atenção aí, porque às 19 horas essa agenda termina. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Agradeço muito essa oportunidade de esclarecermos para a sociedade, para os empresários, 2 temas de relevante
muito relevante interesse público, a realidade fiscal do Estado de Pernambuco, a qual traz segurança para investimento dos empreendedores, e a reforma tributária que mudará a vida de todos, pessoa jurídica, pessoa física, de pequeno, médio e grande porte. Bom, acredito que todos devem estar já em tela. A apresentação está visível, Draito, para todos? Secretário, super visível e organizada. Ok, então vamos começar. É muito importante saber que o Estado de Pernambuco fez um ajuste fiscal severo no sentido de muito disciplinado, de 2009 e 2020. Nós tivemos aí a necessária condição, com o apoio do governador, e a Fazenda apresentou um plano, o qual foi todo patrocinado, e melhoramos os 4 indicadores que meu grande amigo aí, que já foi secretário da Frente, Jorge Jatobá, conhece bastante, e aqui eu vou mostrar que é o que traz o eixo de equilíbrio fiscal do Estado. Estou no primeiro, que é a poupança corrente. Todos esses indicadores que eu vou explicar e mostrar o resultado contábil aí, apresentado dele, faz com que Pernambuco saia do patamar da capacidade de pagamento C, que é o rate oficial do Tesouro Nacional, passe para B e volte. Toda essa luta, todo esse ajuste fiscal severo de 24 meses foi para o Estado voltar ao mercado com o aval da União para fazer operação de crédito. O que é isso? É dinheiro que exclusivamente será aplicado em investimento, em infraestrutura para o Estado. Não pode ser utilizado em custeio. Tudo isso é para investimento. Então, fizemos um grande ajuste fiscal, cortamos na própria carne, para que a gente pudesse, neste momento, depois de 2 anos de tanto trabalho, e volto a dizer, de patrocínio total do governo do Estado, as ações técnicas, conseguimos anunciar para a sociedade que no dia 15 de janeiro já está marcado com o secretário do Tesouro Nacional e com a presença do meu governador, nosso governador, a reunião para a oficialização de o que a gente chama de pedido extraordinário de CAPAG, porque o CAPAG sempre é anunciado no final de março, pedido extraordinário para eles olharem que os números já apontam que Pernambuco voltou a ser CAPAG B. É um pedido extraordinário que será avaliado no dia 15 de janeiro. Dentro desse contexto, a gente começa com o primeiro importante indicador do Estado, que ele tem como, na sua fórmula, todas as despesas correntes do período avaliado sob receita corrente. Nós estávamos numa situação delicada desse indicador em 2018, vimos numa situação muito delicada, 17 e 18, e a gente estava acima do limite que ele coloca para você estar adequado e ter direito ao aval para fazer a operação de crédito, que mostra que o Estado está com eficiência, que são os 95% para virar CAPAG B. Então, Pernambuco estava com 96%, esse quanto menor, melhor. Pernambuco estava com 96,6%, depois caiu para 96,06% em 19 com ajuste pesado. Cada ponto percentual desse, pessoal, ou cada variação percentual, são bilhões de reais de melhoria na relação despesa-receita. E estamos agora, atualmente, com esse indicador que é muito importante para a gente já atendido. Se você olhar no exercício, a gente está muito bem, 93,4%. Se for na fórmula do Tesouro Nacional, que tem uma ponderação, que ele coloca 50% do peso do exercício que está sendo analisado, 30% no anterior e 20% no último. E você, quando faz isso, você tem aí, de todo jeito, atendido esse indicador. O que correspondeu para a gente chegar aí? E é importante a sociedade saber. Cortes de 490 milhões no custeio, no funcionamento da máquina em 19 e 550 milhões de reais em 20. Esses cortes, que deram totalizar em 2 anos 1 bilhão e 40, são cortes no que a gente chama de grupo 3 de despesa, que é o funcionamento da máquina. É contrato, administrativo, vigilância, limpeza, toda a terceirização, tudo isso aí é combustível, é diária, tudo isso, toda essa terceirização a gente conseguiu enxugá-la e fez com que o Estado continuasse trabalhando, teve que se usar muita criatividade e conseguimos dar uma melhoria no seu quadro de poupança corrente. Outro ponto importante é a questão do controle da despesa de pessoal. A gente vai conseguir, com tanta complexidade, variar menos do que a inflação
com despesa de pessoal. Isso é muito importante, tanto no ano anterior como nesse ano. E, por fim, a reprogramação de investimento com lastro financeiro. O que é isso? Que novidade é essa? A gente só dá ordem de serviço em obra se todo o recurso estiver assegurado. A gente não fica contando, vai ter um convênio, Jatobá conhece muito isso, vai ter um convênio, está engatilhado, o ministro prometeu, a gente não trabalha mais isso, até porque a receita para investimento proveniente de convênio sofreu 74% de redução nos últimos 6 anos. 74% de redução, então a gente não pode contar com essa despesa. Então, esse gráfico aqui é um gráfico bonito, é um gráfico que mostra uma trajetória de equilíbrio do Estado de Pernambuco, e Pernambuco está de parabéns. Esse outro indicador foi o que teve a maior dificuldade de se resolver, o indicador de liquidez. Lembro no meu primeiro debate no Líder, lá atrás, acho que foi em 19, quando o Jatobá me perguntou, e a liquidez dessa? A liquidez, eu disse, está super complexa. Essa questão da liquidez, ela mostra, e está aqui, todas as obrigações que o Estado tem que ter. Essas obrigações são provenientes das liquidações, você empenha, liquida e depois você tem que pagar. Então, você liquidou, tem essa obrigação financeira e toda a disponibilidade de caixa que esteja naquele período avaliado. Então, essa disponibilidade, ela cobre ou não cobre as obrigações? A inversão é isso. Então, a gente, dentro do que já foi explicado, dos cortes profundos que ocorreram, e que a gente conseguiu viabilizar 2,8 bilhões, quase 3 bilhões de pagamento de débito em aberto, nos colocou em outro patamar nesses 2 anos. E tivemos também uma não geração de despesa que não seja despesa nova lastreada, ou seja, essa despesa, ela faz com que a gente tenha efetivamente dinheiro em caixa para fazer, seja de custeio, seja de obra. Tanto aqui que a gente coloca tanto a parte de obra, como também a parte de custeio, quitando, evidentemente, todos os seus débitos. Então, a gente não só deixou gerar despesa nova antes de quitar os débitos, quando vem a despesa nova, a gente tem que ter o lastro financeiro. Essa combinação de cortar custeio, essa combinação de reprogramar, que mais na frente eu falo, investimento, com aquele teto de até 1,4 bilhão, que é o que a gente tem para fazer. Tudo isso fez com que a gente atingisse a premissa máxima de quem é gestor público financeiro. Não se pode gastar mais do que se arrecada. E com isso a gente conseguiu acabar com o déficit corrente, por isso que a liquidez agora está positiva. Saímos de inversões de fontes, ou seja, a fonte 101 devedora, para um resultado positivo, em virtude de que essa premissa foi presente. Todo o corte de despesa fez com que a arrecadação que entra, eu só gere despesa nova se tiver lá. Se não tiver, a gente segura e tem um desgaste, e foi patrocinado isso, de não iniciar uma obra ou de não fazer uma licitação de custeio que não tenha toda a garantia financeira. Outro e muito importante indicador do Estado é o indicador de endividamento. Ele tem 2 vieses. Tem um indicador que ele mede a capacidade de pagamento, que é o rate do CAPAG, para poder você ter a operação aval da União, e tem este cá, que é o da LRF. O da LRF ele tem um conceito de dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida. A diferença nesse aqui é que a disponibilidade de caixa vai abater da bruta. E esse indicador anterior, que é o do CAPAG, que conta para o aval, um é exigência da lei federal, esse agora é contratual com a União, para a União dar aval tem que estar bem também nele. É feita uma análise de um organismo, minha gente, tem que estar com a pressão arterial boa, tem que estar com a taxa de açúcar bom, triglicérides, colesterol, a gente tem que ter todos os indicadores para mostrar que o organismo está saudável. Então, neste daqui, eu poderia até 150% de endividamento, ou seja, do que eu devo, comparando com a minha receita corrente líquida, que eu ainda estaria dentro. Eu só estou com 65,58%. Então, a gente está muito bem. E olha, tá com uma variação muito pesada do dólar. Está aqui, ó. Você olha a variação do dólar, muito pesada a variação do dólar. E mesmo com essa variação do dólar, a gente conseguiu estar com endividamento tão baixo.
E quando eu vou para esse indicador, que é o endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que na prestação de conta ele é muito pesado, independentemente de CAPAG, isso aqui é da lei federal, da nossa lei complementar, que completou 20 anos agora, que o relator foi Joaquim Francisco, nosso ex-governador e na época deputado, a gente só está com 48%. E eu tenho uma notícia boa, que ainda não saiu na imprensa, mas para colocar para vocês que estão assistindo. É o menor endividamento do estado de Pernambuco dos últimos 12 anos. O menor endividamento. Esse daqui é dívida consolidada, como eu já falei, sobre a receita corrente líquida. É um indicador oficial de prestação de conta de fim de mandato e anualmente olhado. Então é isso. Com relação ao resultado fiscal do estado de Pernambuco, é com muita alegria que a gente chega nesta condição de poder dizer para a sociedade pernambucana. Foram 2 anos de muito trabalho, muito corte de despesa, muita luta, mas que a sociedade pernambucana ganhou agora um novo 2021 que a gente vai poder sentar, a partir do dia 15 de janeiro, vai poder sentar com o BNDES, sentar com Caixa Econômica, sentar com o Banco Interamericano, todos estão procurando a gente porque os números melhoraram, para voltarmos, o Estado de Pernambuco, a fazer grandes investimentos com operação de crédito, porque quando a gente fala que a gente está investindo hoje 1,4 bi, 1,2 bi, 80% é com ICMS e 20% é com um pouquinho que ainda tem de operação de crédito antiga, porque a gente é CAPAG-C desde 2016, e algum convênio que vem caindo, não é de hoje, vem caindo há mais de 5 anos, como eu falei, porque a União ela vem com déficit há 5 anos consecutivos, vai para o 6º ano com déficit, e não com resultado orçamentário ou resultado primário positivo, vem com resultado negativo. Então, Drayton, a primeira apresentação é essa, não sei se na metodologia eu já entro na reforma tributária ou se já querem fazer perguntas sobre a primeira. Muito obrigado, secretário. Eu acho que para a gente, primeiro eu queria elogiar, parabenizar e agradecer. Segundo, eu acho que antes da gente entrar na reforma tributária, a gente deve debater um pouquinho, até para dar mobilidade, e depois nós voltamos para a reforma. Vou fazer essa mediação para a gente aproveitar e otimizar o tempo. Se o senhor puder fechar a apresentação, para a gente poder abrir aqui novamente a janela para as pessoas. Obrigado. Obrigado, Décio. Eu queria que o advogado Alexandre Albuquerque fizesse considerações iniciais sobre a apresentação, depois o economista Écio Costa, presidente do Lide Distribuidores, considerações objetivas, o secretário dá o seu ponto de vista e aí a gente vai vendo para que a gente possa entrar em outra apresentação. No final desse roadshow com Alexandre e com Écio, o Dr. Jorge Atobá, presidente do Lide Economia, arremata e aí a gente vai para a reforma tributária. Alexandre, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você desse a sua impressão sobre a apresentação do secretário Décio Padilha e fizesse os seus comentários. Seu áudio está fechado. Áudio fechado, Alexandre. Vamos lá, aguardar um minuto. Ele está aqui. Alexandre, você me ouve? Alexandre Albuquerque, me ouve? Bom, Écio Costa, suas considerações sobre a apresentação do secretário Décio Padilha. Écio Costa, presidente do Lide Distribuidores. Bem, boa noite a todos, boa noite, Drayton, boa noite, Décio e os demais participantes. É importante ver a política sendo direcionada para chegarmos a uma austeridade fiscal, né, no Estado, que possibilita a abertura para novos investimentos, como bem colocado já por Décio. Parabenizo esse esforço, acho que é válido, é importante, para que a gente possa ter investimentos aqui no Estado de Pernambuco. E tendo colocado isso, eu queria ouvir do secretário qual o posicionamento e qual o levantamento que ele tem
com relação aos restos a pagar, né? Porque, ao se fazer um esforço fiscal como esse, a gente sabe também do convívio com muitos empresários que há muitas empresas que têm questionado justamente sobre isso. Então, como que será equacionado a partir de 2021, ou se já vem sendo equacionado essa questão, qual o montante, se isso evoluiu, diminuiu ao longo do tempo e como que será tratado? Obrigado. Ok. Tem até um gráfico de restos a pagar que eu podia passar para você, que foi apresentado na LEP recentemente. A gente tinha restos a pagar de 1.691 bilhões em 2018. Começamos 1 de janeiro de 2019 com esse restos a pagar. Em 2019, nós baixamos para 1 bilhão e 10. Ou seja, baixamos 60%. E em 2020, a gente só vai ficar com 600 milhões de restos a pagar. Por quê? Não é falta de equilíbrio fiscal para pagar, que como a gente está obtendo CAPAG é porque a gente chegou a este equilíbrio. É em virtude de que documentação, porque restos a pagar é diferente, porque é documentação. É documentação que ficou pendente, obra que tem fatura, que o ateste não foi completo, foi parcial, então o problema é esse. E também um pedaço de que é o resto a pagar natural. Os últimos 2 meses do ano, né, ele não dá tempo de fazer as 3 fases da despesa, que é o empenhamento, a liquidação e o pagamento. Então, em virtude do resto a pagar natural, da dinâmica e da burocracia legal da despesa pública, junto com o problema documental, mas a gente está na situação de caixa livre que poderia quitar tudo a nível financeiro, mas a nível contábil o problema é documental mesmo que se tem. Mas, de todo jeito, a gente vai ter uma redução agora e o resto a pagar deve corresponder mais ou menos 40% do que era em 2018 a 35% só do que era em 2018. Então, ele está para um estado de 10 milhões de habitantes e que tem um orçamento de 40 bi dos 3 poderes, ele está bem equacionado, bem equacionado. Mas qualquer empresa que tiver precisando de alguma informação com relação a isso, é procurar a Cefaz, que a gente realmente tem condições de pagar os débitos da gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Écio Costa. Obrigado, secretário da Espadilha. Alexandre Albuquerque já retomou a sua conexão? Advogado Alexandre Albuquerque? Ok. Então, doutor Jorge Jatobá faz as suas considerações e aí a gente vai seguindo com a programação. Doutor Jorge. Bem, boa noite, Drayton, boa noite, Décio, boa noite a todos os participantes. Eu queria fazer uma pergunta específica e colocar uma questão mais geral e queria ver as considerações de Décio. A pergunta específica é como a contribuição da União com repasse de recursos para o governo do Estado, com o objetivo de combater, de mitigar os efeitos da pandemia, né? Basicamente, você teve gastos com saúde e outros gastos que foram necessários para poder enfrentar a pandemia. Então, se sabe que o Congresso Nacional aprovou um repasse significativo de recursos para os estados. E houve até uma análise de que, eu perguntei até a Décio, na nossa conversa pelo Zap, se já aplicava a Pernambuco ou não, que essa compensação que foi feita pela União, em alguns estados, foi mais do que necessária, cobriu mais do que as perdas que os estados tiveram de arrecadação com a queda no nível de atividade. Então, essa é a primeira questão. A segunda pergunta é correlata. É o seguinte, tem havido... o jornal A Folha de São Paulo, por exemplo, publicou esse final de semana um artigo interessante mostrando que, por 28 vezes não consecutivas nos últimos 40 anos, a União vem em socorro dos estados. Todas as vezes os estados prometem fazer ajuste fiscal, contrair despesas com o pessoal, realizar reformas, e toda vez isso não se aplica. Eu sei que o Rio de Janeiro é um concurso nisso, tá certo? Eu queria ver como é que Décio se posiciona com relação a essa questão e como é que vê Pernambuco, porque
você fazer, inclusive, voltar ao COPAG-B, e, aliás, eu queria parabenizar Décio e a Secretaria da Fazenda por terem feito o ajuste no sentido de a trajetória dos indicadores serem convergentes para a obtenção do COPAG-B. Como é que ele vê essa crítica? Quer dizer, muitos estados, não o caso, pode ser o caso de Pernambuco, mas muitos estados têm aumentado substancialmente o gasto com o pessoal, não têm feito reforma para reduzir esses gastos, nem reforma administrativa, nem reforma previdenciária. A política, sobretudo de pessoal, em setores como o judiciário, por exemplo, continuam muito frouxas. E aí, toda vez que é feita uma negociação com a União, e a União diz, por exemplo, não, você não precisa pagar dívida, adia pagamento da dívida, como novamente agora uma nova ação. O Congresso aprovou, por último, agora, uma medida semelhante. Você adia o pagamento da dívida, a União vem à ajuda dos estados prometem fazer uma série de ajustes em termos de pagamento pessoal, em termos de reforma previdenciária, em termos de custeio, e isso não é feito, e o filme se repete e parece que há exaustão. Então, há uma crítica generalizada aos estados pela incapacidade que eles têm de fazer esses ajustes. Aí eu sei que Pernambuco não se coloca no quadro geral, mas como essa crítica é nacional e se aplica a vários estados, inclusive estados vizinhos, eu queria saber como é que Décio se posiciona com relação a essa questão. Ok, Jatobá. A primeira pergunta, com relação à questão da contribuição da União, é evidente que a União, e você conhece bem isso, ela não tem como fazer com que isso aí, até eu saio do campo do debate político, do debate de gestão do governo federal e entro no debate da ciência financeira. Os estados juntos são maiores do que o governo federal, a gente sabe disso. Se você pegar receita e despesa de São Paulo, receita e despesa de Minas Gerais, receita e despesa de Rio Grande do Sul, são outros países, né? São outros países. Então, não tem como a União, ela, na integralidade, repassar recurso que compense todas as perdas dos estados. Então, isso não ocorreu. Né? O que São Paulo perdeu, o que o Rio Grande do Sul perdeu, o que Minas Gerais perdeu, o que Pernambuco perdeu, o dinheiro que foi enviado para a gente não foi suficiente para tudo. No entanto, como os critérios foram aquele que você conheceu, teve muito debate no Congresso, alguns estados se tiveram a condição melhor. O Pará mesmo tem vários estados, mas é um estado, Mato Grosso, em que eles tiveram, está lá no levantamento do próprio veículo de imprensa que você colocou, que eles tiveram ganho maior do que perda. Até porque, Jatobá, você conhece bem, tem que lembrar que tem a questão das commodities. Ou seja, mesmo com a pandemia, estados conseguiram, apesar de não ter ICMS, pela contextualização mundial, produtos semi-elaborados que foram vendidos sem ICMS, mas que teve receita local, quando nos outros estados não tiveram receita local, porque eles não têm essa possibilidade. Não está claro o que eu estou dizendo, chama-se renda indireta ou capital indireto não tributável. Isso é renda para dentro do estado, o cara compra coisa. Isso não vem do ICMS. Então, alguns estados tiveram uma ajuda de algo que não perdeu. Essa é uma questão, por isso que teve, esse ponto fora da curva. Agora, o que Pernambuco recebeu, e você sabe, na lei 173, 1 bilhão e 77, em 4 parcelas fixas, não reajustadas, de 265,25 milhões. E recebeu mais, isso livre, para compensar a queda do ICMS. E recebeu mais 346 milhões, que era vinculado só para comprar EPI, para utilizar no combate direto ao Covid. Esse dinheiro ajudou muito, mas esse dinheiro, evidentemente, por tudo que eu expliquei, não é suficiente para a queda que eu tive do ICMS, de uma série de tributos, mas ajudou bastante. Esse é um ponto. Agora, essa distorção foi porque alguns estados, por sua condição natural, eles tiveram uma ajuda que, somada à situação posta deles, que teve um recolhimento indireto de tributo por uma, não vamos chamar de riqueza, por um recurso circulante que não veio do ICMS. Isso foi um fenômeno econômico muito interessante que o Concefaz está estudando. E foram mais ou menos 4 ou 5 estados que tiveram nessa situação. A ajuda foi maior do que deveria ser. Outra questão importante é com relação à forma de ajudar. Por quê? Historicamente, sempre teve ajuda sem contrapartida. Pela primeira vez,
o Congresso Nacional e o governo federal, eles se juntaram e exigiram as contrapartidas. Então, a Lei 173, o Estado que aderisse ela, que recebesse ajuda, não poderia dar aumento de salário para servidor. Isso é uma contrapartida grande. Outra questão importante, não pode criar órgão, não pode criar cargo, não pode fazer nenhum tipo de movimentação, não é só reajustar salário. Contratação de pessoal, tudo isso foi limitado pela Lei 173, foi uma contrapartida. A segunda questão, PLP 101, que é o velho plano Mansueto, que finalmente foi aprovado, devia se chamar agora Bruno Funchal, que é o novo secretário de Tesouro. Ele é um plano que vem ajudar os estados que estão com dificuldade de capacidade de pagamento e não pode fazer operação de crédito, que tem Capag C e D. E esse plano ele exige uma série de contrapartidas. Corte de 20% de benefício fiscal, corte em despesa de pessoal, reequilíbrio com relação ao teto de gasto. Ele tem muita exigência. Então, a República Federativa Brasileira, ela aprendeu nos últimos 20 anos que só pode vir ajuda para o Estado com contrapartida. Então, tanto a Lei 173 como o PLP 101, aprovada a semana passada, exigem contrapartida. Agora, com relação à ajuda direta de compensação do Covid, teve esse ponto fora da curva de alguns estados que, por motivos indiretos, eles tiveram ajuda maior do que era necessário. E, por fim, a questão de estados que estão no Capag D, Jatobá. Oficialmente é só Rio de Janeiro, mas Minas Gerais, você sabe que está tentando entrar, e também o estado de Goiás e Rio Grande do Sul. Eles estão na mesma condição do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, Pernambuco tem oficialmente 48% de endividamento pela LRF, o conceito de dívida consolidada líquida sob receita corrente líquida. Aquele de 62, meia pouco, aquele ali é quando você vai para o Capag, que é mais austero, é dívida bruta. São conceitos diferentes, né? Não tem disponibilidade de caixa. Nesse conceito da LRF, que você conhece bem, o limite é 200% da corrente líquida, Pernambuco está com 48%. Para falar a verdade, ele está com 47% no quinto bimestre, vai para 48% no sexto bimestre, com esse pipoco do dólar, porque 50% da nossa dívida é dolarizada, é BID, Banco Interamericano Mundial. Rio de Janeiro é 206%. Minas Gerais é mais de 200%. São Paulo, que é um estado que é quase equilibrado, São Paulo tem 186%. Então, tirando São Paulo, porque ele não é Capag D, ele é B, mas é bem endividado, esses estados do grupo D realmente é uma ajuda com pouca contrapartida. Né? A República Federativa Brasileira que está bancando tudo isso. Eles têm que fazer um ajuste fiscal grande, enorme. Tem que se exigir. Então, da crítica dessa matéria, a única coisa que eu concordo é que quem é Capag D tem que fazer um esforço maior. Pernambuco era C, cortou 1,40 bilhão e está virando B sem a lei, sem a ajuda da lei do Plano Mansueto. A lei, quando for sancionada, a previsão até quarta-feira vai me ajudar mais rápido ainda na reunião do dia 15, que a gente nem vai precisar para virar Capag B dela. Mas ela ajuda, porque ela tem um rito sumário de Confiex, que você conhece toda aquela burocracia, ela pula aquela burocracia, ela é sumária, ela é importante a gente aderir. Mas queria dizer a você que Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul é o único que está fazendo ajuste muito forte, Rio Grande do Sul, mas tirando o ajuste que está sendo feito agora, ao longo dos últimos 5 anos, eles pesaram muito para a federação. E é importante a cobrança da contrapartida, mas o PLP 101 só vai ajudá-los se eles reduzirem 20% de benefício fiscal, cortar de despesa. O PLP 101 ele está exigindo contrapartidas severas. Então, é o que eu poderia dizer com relação à lei existente e à nova ajuda que será posta a partir de quarta-feira. Muito obrigado, doutor Jorge Jatobá, presidente do Líder Economia, 8 anos, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Eu passo a palavra ao advogado tributarista Alexandre Albuquerque, que foi secretário executivo do Desenvolvimento Econômico, presidente do SUAP e diretor de incentivos da DDPE no governo Jabas Vasconcelos, e interage agora com o secretário da Fazenda, doutor Décio Padilha. Alexandre, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Drayton, boa noite, Décio, boa noite aí a todos que participam. Acho que Décio traz algumas informações bem interessantes, principalmente nesse momento que a gente começa a querer retomar essa discussão de reforma tributária, etc. O que eu fico me perguntando, Décio, aí eu queria
entender um pouco que você falasse mais sobre isso, é que quando a gente vê e experimenta, de alguma forma, esse reequilíbrio das finanças públicas do Estado, ele tem vindo acompanhado, na percepção nossa, e o que a gente vê muito no mercado, de um aperto fiscal muito grande. Quando a gente vira 2020 numa situação melhor, isso significa que o aperto será menor para 2021? Uma excelente pergunta seria, e aí eu vou ter, digamos, muita habilidade nas palavras para eu não ser mal interpretado, não por você que conhece bem o assunto, mas por todos que estão assistindo, que talvez nem todo mundo tenha esse dia a dia fazendário como você já teve. O Fundeb é muito importante. O governo do Estado de Pernambuco é referência na educação. Ele passou muitos anos em 21º lugar e conseguiu ir para o primeiro lugar, e hoje em dia está sempre entre o segundo, ou primeiro ou terceiro lugar, entre os mais importantes. Então, Pernambuco investe muito e sempre vai investir. O problema é que o Congresso Nacional aprovou uma questão que todos nós defendíamos, que é a permanência do Fundeb, ele não ser mais, que você sabe, acabou o prazo, vai ter ou não vai ter, ele agora é perene, mas só que não houve transição. Então, Pernambuco vai gastar mais no ano que vem, 700, não é 750, o orçamento já é mais de 4,8 bi da educação. Pernambuco vai gastar, fora esses arredondando 5 bi, mais 750 exclusivo na educação, porque o novo Fundeb agora, ele mudou o cômputo, ele tornou o cômputo mais duro para fazer 25%, ok? Que é a obrigação de ter 25%. Então, a gente vai ter que aumentar gastos na educação de 750 milhões. Então, vai ter que fazer novas escolas, vai ter que correr. Alexandre, Jatobá, Manuela, todos que estão assistindo aí, a gente vai ter que correr para fazer despesa para completar o novo tipo de cálculo dos 25%. Então, eu acho assim, tinha que aprovar, defendemos, a posição oficial do governo defende. Agora, eu, como secretário da Fazenda, falando em nome do Concefaz, de todos os 27 secretários, que eu tenho essa delegação para falar, eu acho que deveria ter tido uma transição, tantos por cento num ano, tantos no outro, e no terceiro ano, 100% da mudança de cálculo. Foi repentinamente. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, não sei como vai fazer, ele vai ter que gastar mais 3 bi. Está inviabilizado. O Estado de Alagoas vai ter que gastar mais 400 milhões, ele é um Estado pobre. Está inviabilizado. Pernambuco vai ter que gastar mais 750 milhões, e por aí vai. São 9 estados que vão ter que gastar uma verdadeira fortuna, de repente, já no ano que vem. Volto a dizer, a gente já investe muito, a gente investe praticamente 5 bi por ano em educação e queremos investir mais. Agora, só que se botou mais 750 de uma vez só. Não estou falando como o governo do Estado nesse tema, porque o governo do Estado tem que aplaudir. Agora, eu, como secretário da Fazenda, estou com um problema do que Alexandre falou. Se não fosse isso, o meu controle fiscal seria 1, só que agora já começa o ano equilibrado, mas com 750 milhões que eu tenho que gastar até o dia 31 de dezembro, senão eu fico inadimplente com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. Não sei se te respondi, Alexandre. Muito obrigado. Não sei se eu entendi, mas o que eu entendi é que o aperto fiscal continua. Não severo, tanto quanto foi em 19 e 20, mas em virtude de que eu chamo de que eu posso concluir no final de tudo sobre perspectivas de 2021, o novo Fundeb, ele já é uma realidade constitucional, ele é um desafio dessa despesa. Muito obrigado, secretário Décio Padilha, advogado Alexandre Albuquerque. Secretário, vamos entrar agora na apresentação de reforma tributária para que a gente possa cumprir o tempo. O secretário tem às 19 horas uma outra live e a gente tem um tempo, e essa agenda era para ser ágil, realmente, em função de data e de tudo. Então, Décio, vamos lá para a sua segunda apresentação. Muito obrigado. Ok. Eu tive a oportunidade, como todos os pernambucanos sabem, de ter sido escolhido como coordenador nacional da reforma tributária pelo Concefaz, pelos secretários de Fazenda. Não é? A reforma tributária, ela já está na sua fase de votação do relatório final. Havia um acordo para esse relatório final ser votado exatamente agora no final do ano, mas a eleição da Câmara, ela mudou um pouco
esta data. Então, a gente vai colocar aqui a reforma, os pontos mais importantes, virtude da adiantada da hora. Essa reforma, ela teve o patrocínio de 27 governadores que assinaram ela, é um feito histórico, e ela foi criada por 27 secretários. Eu apenas tive a honra, nesses 2 anos, de coordenar os grupos de trabalho dos secretários, mas todos participaram, de São Paulo ao Rio Grande do Norte, todos participaram, e os 27 governadores assinaram essa proposta. Ela virou o substitutivo 192, e ele teve como base a PEC 45, mas mudou muita coisa da PEC 45, que é importante, ele teve como base. E esses sistemas aqui internacionais, a gente estudou com profundidade, não só o da União Europeia, mas também Argentina, Chile, Uruguai, Canadá, Índia, que é muito interessante, pouco falado no Brasil, Nova Zelândia e mais alguns. Essas são as premissas. O que está de vermelho é porque tem slide específico. A gente adotou uma premissa que não tem aumento de R$1 de carga tributária. A carga tributária existente, se ela é 35% do PIB na conta de alguns ou 33% do PIB, permanecerá assim. É só sobre tributo sobre consumo, como está o título da palestra do líder, a reforma possível, se fosse os 27 governadores e secretários construírem uma proposta que atacasse tudo, patrimônio, renda, serviço, financeiro, tal, a gente não sairia do canto, como não sai. Desde 1995, foram as primeiras portarias oficiais de tentativa de reforma, e agora se tem uma proposta de todos os 27 governadores. A gente tem aqui como a premissa está em caixa alta, não aumentar R$1 de carga tributária, simplificação, porque 5 tributos sobre consumo complexos. Nosso grupo teve que estudar 2.000 páginas, senhores, 2.000 páginas de PIS/COFINS para entender PIS/COFINS, IPI é outro mundo, ICMS todo dia muda, o Estado de Pernambuco muda por ano 550 atos entre lei, decreto, portaria, São Paulo é 3 vezes isso, Minas Gerais 2 vezes isso, então é impossível para o contribuinte acompanhar, interpretar e aplicar isso, é um verdadeiro manicômio tributário, essa é a expressão correta. A padronização, em vez de cada um estar falando legislação diferente, é uma única no Congresso Nacional. Princípio do destino, a tributação não é mais como hoje, extremamente complexa, na origem no destino é só no destino. Fim da guerra fiscal, vai vir o Fundo de Desenvolvimento Regional, mais na frente eu explico ele. Combater a regressividade através da devolução pela condição do sujeito. Não adianta dizer que cesta básica tem carga efetiva em alguns estados, 2,5%, quando quem compra a cesta básica pode ser uma pessoa que ganha 30 salários mínimos, o cara que compra feijão, compra charque, o cara que compra charque, por exemplo, o cara compra charque, isso é o nome de vários estados, porque a cesta básica muda muito de um estado para o outro, mas compra charque, você vai estar num estado em que o camarada que ganha 30 salários mínimos tem uma tributação reduzida de 2,5 só, igual uma pessoa pobre. Então, isso é uma regressividade imensa, o tributo sobre consumo, porque não enxerga a capacidade contributiva das pessoas, e na nossa proposta, mais na frente eu explico, ele tem um método de devolução via eletrônica, para quem é pobre. Fundo de Desenvolvimento Regional, mais na frente eu explico, e também ele acaba com o problema da Lei Candir, que o acordo agora foi super difícil, porque ele também resolve o problema das exportações, porque não há fato gerador mais nesse modelo constitucional que a gente apresentou de exportação. Não é fato gerador, o ICMS é fato gerador, e veio uma lei, a Lei Candir depois, que desonerou, mas ficou essa guerra para ressarcimento. O nosso não tem esse problema, porque na Constituição já não tem a previsão de tributar a exportação. E permanência da Zona Franca de Manaus. Nossa simplificação é essa. Fica um único tributo que substitui o IPI, que é complicado, PIS, COFINS, todos os 3 são da União, né, 2 contribuições e um imposto, o ICMS, que é super complicado dos estados, e ISS, que a turma confunde, chama tributo do futuro. Não é. O futuro é o serviço. Não pode haver tributação, a gente aprendeu com os modelos internacionais, separando, seja por ente ou seja por fato gerador. Serviço é de uma pessoa, de um ente, mercadoria, produto é de outra. Todos os modelos
modernos, eles têm uma base única, integrada, e você tributa a solução. Até porque a economia 5.0 enseja isso. Novos arranjos de negócio, marketplace. Quem tributa? Quem organiza todo o mercado virtual? Você vai tributar quem? Quem organiza, quem entregou o produto, quem for transformar o transportador. Então, isso pouco importa no nosso novo modelo que a gente está apresentando. É bem simples. Se paga no único DAF, se paga uma única operação e ali vai 12%, sei lá, não se apega aos percentuais agora, mas vai lá, 9% para um município, 12% para o Estado, X% para a União. O contribuinte nem sabe essa divisão de tributo como é, ele só sabe daquela alíquota que ele paga uma única vez eletronicamente. Essa simplificação é muito grande. Uma única legislação, um único tipo de pagamento e não essa mudança constantemente em vários entes legislando, só o Congresso Nacional. E, por fim, o imposto não é seletivo que a gente está propondo, que ele é para externalidade negativa, tabagismo, munição, bebida alcoólica, apenas para, não com efeito arrecadador, apenas para efeito de combater a externalidade negativa da competência da União. Um comitê gestor que tem a participação de estados, municípios, nessa composição aqui, essa composição é proporcional ao tamanho do recurso que está se entregando na reforma, o recurso mais elástico, a maior quantidade dos estados, por isso que ele tem mais cadeiras nesse comitê, não é unanimidade, está aí o quórum dele, e aqui estão as atribuições. A mais importante é a regulamentação do tributo, do que não foi lei. A lei já vai ser exaustiva, do que não foi lei, que são apenas eventos que a gente chama extraordinários. O Simples Nacional, que na nossa proposta, nossa substitutivo 192, diferentemente da PEC 45, ele é bem diferente em vários pontos da PEC 45. Esse dispositivo nosso aqui é híbrido. Você pode optar em pagar todos os demais tributos, que a gente só está fazendo uma reformulação dos 5 tributos de consumo, então o imposto ainda continua do mesmo jeito. Você pode ficar no Simples, lá, e com a gente gerar crédito, se você estiver no meio da cadeia econômica e quiser gerar crédito, não tiver vendendo para consumidor final, vendendo para serviço público, se você precisar gerar crédito para uma indústria de médio porte, alguma coisa assim, você pode, ou você pode ficar no Simples total, sem problema nenhum. De todo jeito, a gente recepciona o Simples. A PEC 45 tem essa dificuldade. Ele é não cumulativo, vem aí um diferencial enorme, o crédito é financeiro, não tem mais aquela burocracia, nem aquela discussão sem fim do que é que entra, do que não entra, não precisa de homologação de crédito por fiscalização, auditoria, diligência. Isso aqui melhora muito a vida do contribuinte. Benefício fiscal acaba para todo mundo e vem o Fundo de Desenvolvimento Regional, que ele é financeiro. Ele vai ser, como todos os sistemas que nós estudamos, o alavancador. Quem vai trazer as empresas é o recurso do fundo, que vai ser 3% de todo o IBS que é dedicado à União. Quem perde com essa reforma claramente é a União. Ela realmente perde 3 pontos percentuais dessa fusão toda aí, né, fundindo todos esses tributos, que é dedicado à alimentação desse fundo. E a metade do tributo chamado imposto seletivo, que é pouco, a arrecadação desse imposto seletivo é pouca, dá 13, 14 bilhões por ano, é pouquinho, é feito IPI, é só mais simbólico. Agora, o que é importante é onde a gente não fechou acordo com a União até agora. O Fundo de Desenvolvimento Regional está sendo a resistência do ministro Paulo Guedes com relação ao Concefaz e o Congresso Nacional. O fundo é esse, não é do jeito que a imprensa às vezes coloca, de que o fundo é de 485 bilhões. 485 bilhões foi uma referência em virtude de que todas as renúncias fiscais, hoje, se juntar todas as LDOs, dá esse valor, mas a gente não está sugerindo isso no fundo. O fundo começa alimentando só em 24, porque tem um período de transição da lei. 10,7 bilhões, depois cresce para 21, ele é gradual. O prazo de transição da sua proposta também é totalmente diferente da PEC 45, a PEC nem Fundo de Desenvolvimento Regional tem, nem tem devolução, que eu vou falar no final, devolução para combater regressividade. O nosso, ele é total de 10 anos, dividido dessa forma, 2 anos para calibrar a alíquota e 8 a total. O Congresso já nos disse
em várias reuniões que esse prazo também está grande, nem vai ser os 50 anos da PEC 45, nem vai ser os nossos 10 anos. Vai ser em torno de 6 anos, o Congresso já nos disse isso aí. E aqui é outro prazo, que não tem nada a ver com transição. Isso é porque, para poder ter o apoio dos 27 estados, não podia dizer que acabou a origem e destino, então todo estado mais fabril, mais manufaturas feitas em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, perderam tudo, porque esses 7% de origem vai desaparecer. Fica tudo no estado consumidor. E o mercado consumidor deles não é suficiente para tirar essa perda hoje da onde ele vende para os outros estados. Então, como é que a gente fez? Fez uma conta, em 20 anos, os estados que estão ganhando, feito Pernambuco, que ganha bastante com o princípio do destino pleno, porque a tributação fica só no destino, de tudo que a gente compra, só a gente fica com o tributo cheio. Os estados que estão ganhando, que são os estados pobres hoje, eles vão fazer um processo dentro do comitê gestor de devolução em cima de perda apresentada, através do nosso grupo de trabalho, o GT08, que sabe calcular perda como ninguém dos estados, nos apresentou várias simulações, e a gente vai compensando por dentro, sem nenhum fundo, nada adicional. O imposto seletivo eu já expliquei, competência da União, a finalidade dele é externalidade negativa sobre isso aqui, e vai ser gerido pelo comitê gestor. Eu queria encerrar, Drayton, dizendo que uma medida simpática social dessa proposta, que realmente, pela primeira vez em 20 anos de tentativa de reforma tributária, mais de 20, 25 anos, é a devolução pela condição pobre. A gente está rodando um piloto em mais de 8 estados, com sucesso. A gente pega o Bolsa Família, pega os cadastros oficiais, coloca no site dos fiscos, a pessoa entra, bota seu CPF, sua conta corrente, ou seja, tudo formal, a bancarização. Se ele tiver cadastrado no cadastro social, o aplicativo da gente faz um batimento, dando ok, ele está cadastrado, é oficial, cadastro sem nenhum tipo de fraude nem nada. A gente faz uma devolução para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, a tributação é cheia. Não tem mais esse negócio de crédito presumido, carga efetiva, porque a gente fala que o estado feito Pernambuco tem 8, 9 alíquotas. Não importa as alíquotas, que é um valor nominal criado em lei. O que importa é a carga tributária efetiva, que é quando você pega um produto, dá crédito presumido e deixa aquele valor líquido de tributação. Isso, Pernambuco tem 180 possibilidades. São Paulo tem 394 possibilidades. Minas Gerais tem 290. Então, vai se adequar, tu tem que ter um contingente de advogado e contador enorme para poder ter um custo operacional altíssimo, conseguir pagar tributo. Então, a proposta da gente é a devolução para quem é pobre na forma da lei, 30 dias após ele comprar. Ele compra um produto, é tributado 100%, ou seja, se a alíquota é 15%, tributado, e se ele está no cadastro desse, ele vai ter que ir no site, e o site é tudo automático, preencher se os dados na auditoria eletrônica ali, bem rápido isso. Ele lê, está tudo ok, 30 dias depois ele recebe a devolução de parte do que ele comprou, se ele tiver cadastrado, com conta, tudo ok. É essa a nossa proposta. Obrigado, secretário Décio Padilha. Eu queria dar uma palavrinha, Drayton. Posso só comentar? Só um segundo, Manu. Queria pedir ao secretário Décio Padilha que pedisse a assessoria dele que nos dedicasse 15 minutos. Eu estou vendo aqui, Décio, no banner da apresentação que você vai fazer depois, que não tem hora para terminar. Então, 15 minutos resolvem aqui. Vai ser uma contribuição enorme aqui e você consegue resolver lá. Manuela, a palavra é sua. Obrigado, secretário. Eu, como auditora fiscal, adoro conversar isso com o secretário. É uma pauta que, quando a gente se encontra, né, parabenizar mais uma vez. Isso é uma mudança complexa, enorme de todo o nosso sistema tributário, né, Décio, mas extremamente necessária para mudar aí todas essas nossas sistemáticas, toda essa forma de cobrança. Décio já está envolvido há algum tempo e eu torço para que essa realidade do país ela seja efetivamente modificada no ano que vem, né? Eu acho que se o Concefaz conseguir até o fim de 2021, isso será assim, importantíssimo para todas as relações e uma grande modificação aí que a gente vai ter ao longo dos anos, mas muito necessária e esperada. Obrigado, Manuela, presidente da Compesa, pela intervenção. Queria passar a palavra a Paulo Pérez, presidente do Grupo BCI, em seguida Renato Pontes Cunha, presidente do Sindiaçuca, ambos conselheiros do LIDE. Paulo Pérez, conselheiro de honra, Renato, conselheiro de gestão. Paulinho Pérez. Boa noite, Décio, boa noite a todos.
Décio, mais uma vez, parabéns aí. A apresentação é fantástica. Essa questão da reforma que a gente já vem vendo aí o que está acontecendo, você sabe que há um conflito entre o serviço e a produção, não é? Porque vocês não definiram ainda as alíquotas, ou se definiram, mantém guardadas as 7 chaves, ninguém sabe qual vai ser as alíquotas, e toda vez que há uma apresentação dessa, o que se diz é que a produção ela tem uma tributação dentro de um tamanho ideal em relação ao PIB, e a tributação do serviço ela é menor, ela é abaixo da tributação do serviço. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, e se esse número da alíquota, ou seja, da alíquota única, porque tudo vai virar uma coisa só, se isso já está mais ou menos definido o que vai ser. Bom, a primeira questão importante é de que, quando a gente fala em serviços que a gente chama aqueles serviços que têm uma mão de obra muito elástica, temos educação, nível superior, privada, saúde, sistema de cartão, que é de crédito, ou seja, eles estão, assim, realmente muito ansiosos nessa questão, Paulo Pérez, da carga tributária deles. No nosso modelo, realmente a área de produção, ou seja, tudo que hoje o ICMS está inserido, há uma melhoria, há uma equalização boa. E saúde, educação de nível superior seriam problemas, os planos de saúde e tal seriam os problemas. Então, a gente criou uma segunda alíquota, ela reduzida, para exatamente contemplar, e a gente conseguir aprovar a reforma. Isso foi, inclusive, exigência do Congresso Nacional, senão não passava. Por exemplo, imaginemos se um serviço de saúde é tributado, em média, a 3,5%, aí você vem com a alíquota de 11%, 10%, aí inviabiliza. Então, a gente conseguiu criar isso, e a alíquota nominal ela ficou ainda, digamos, bem interessante para o conjunto da produção brasileira. Por isso que eu não tenho dúvida que botou em plenário, eu acho que não tem um voto contrário nessa reforma. Bom, Décio, muito obrigado, e obrigado por acabar com substituição tributária também, que isso aí é um grande avanço. Está na proposta. Está na proposta. Boa noite a todos. Está na proposta. Não tem mais... Obrigado, Paulo Pérez. Secretário Décio Padilha. Renato Pontes Cunha usa a palavra. Renato, seu áudio continua fechado. Décio, boa noite a todas e todos. Décio, eu não conhecia a miúde aí a sua proposta, que você sempre fala e sempre lutou, e sem dúvida alguma, provavelmente em janeiro, haverá algum tipo de ambiente para se tentar discutir essas reformas que são fundamentais para o país. Agora, o que a gente sente, Décio, primeiro a sua aí eu quero parabenizar, porque já reconhece e preserva as externalidades de grandes componentes dessa seletividade dos tributos, né? O caso, por exemplo, hoje você tem etanol diferente de gasolina. Etanol é um combustível limpo e gasolina não é um combustível limpo. Não pode ter a mesma tributação. Você não pode deixar de incentivar o surgimento de energias limpas. E o governo, quando fala na seletividade, fala em vários itens. Eu acho que você, aí na sua proposta, já está acertadamente vendo as energias, que é um item extremamente tributado no país. Agora, eu queria passar para você um sentimento. A gente vem estudando e lendo e vivenciando e debatendo também a reforma. A gente sente que os modelos da 45, da 110, esse modelo emergencial do governo não tem a clareza que essa sua proposta tem. Agora, há um paradoxo muito grande nisso tudo, quando a gente não consegue equilibrar. Você fala em carga fiscal, e eu concordo plenamente, ipsilíteres, é por aí. Não é a questão de se preservar isso ou aquilo, é a carga fiscal. Agora, é um paradoxo, porque você tem no Brasil uma nação de desempregados, né, e essa tributação passa a ser exclusivamente no consumo, né?
onde se despreza o regime de incentivos, né? Incentivos, desde que sejam com começo, meio e fim, que existem, sobretudo para quem produz, né? Passa a ser apenas para o consumidor. Ao mesmo tempo, em certos momentos, vejo o grande paradoxo, o governo fala nos produtos da cesta básica, que tem essencialidade, são produtos que atingem uma grande maioria, e aí quer tributar esses produtos. Então, ele tira os incentivos da produção e não transfere na totalidade a isenção para o consumidor no consumo. Quando é interessante, ele age de uma forma, quando não é interessante, ele age de outra forma. Então, realmente é um tema muito complexo, como foi dito aqui. Acho que o prazo de transição não era o prazo de transição que se imaginava, acho que até você sempre falava num prazo de transição maior, e não acredito que esse prazo de transição pequeno, e não sei como vão conviver os dois regimes, na transição e o novo regime. Isso, de fato, na prática, ninguém sabe ainda. Mas me parece que está atendendo muito aí o produtor do Sul, que tem um mercado de consumo vigoroso, e menos o produtor do Nordeste como um todo, que tem maiores dificuldades de mercado. Eu queria colocar isso como uma reflexão, mas, sem dúvida alguma, a gente vai acompanhar a sua proposta, que me parece que tem grandes características positivas, e até peço aí a Drayton, ao LIDE, para que essa proposta seja disponibilizada e ao próprio Décio, para que a gente possa criar cultura nela. Obrigado, Décio. Bom, Renato, tivemos lá no Concefaz reunião com diversos fundos internacionais que não conseguem investir no Brasil, colocar em ferrovias, colocar em rodovias, tantas coisas, porque eles têm medo de uma tributação que o Estado, o município, a União muda tudo a qualquer momento e não tem como você ter previsibilidade, que é uma palavra mágica para quem é empreendedor. Então, a gente vive um caos tributário, é importante entender isso. Os tributos, outro problema, são analógicos. Eles não são tributos digitais e globalizados. O ICMS é de 1965, era o velho ICM, criado em regime totalitário. O ISS é um tributo velho de 88, que todo mundo que não é da área confunde entre o serviço, o serviço é uma solução de futuro, mas não um tributo que foi criado em 88, quando era CP 500, para quem entendia de computador como a gente. Quem gostava era CP 500, quem tinha. É uma coisa de uma época analógica. E falar de globalização não pode, porque todos os tributos são IVA dos países desenvolvidos, são sob valor agregado. Pernambuco está com um tributo que não é de valor agregado. Então, como é que eu vou trabalhar bem com a China, com a Europa? Não tem como. Então, a gente tem que sair disso de todo jeito. Esse é um ponto. Segundo ponto, o custo de aferir é enorme. Guia de ISS, guia de CMS, como é que apura PIS, COFINS? É o custo que você tem com advogado e contador, em nenhum lugar do mundo tem. Dependendo do segmento, você tem um custo operacional de 24% do seu negócio para poder funcionar, só para pagar tributos, não existe. E o terceiro ponto é a burocracia infernal. Toda a travancada de um país que você paga um tributo, ele vai lá para Brasília, ele vai e ele volta em forma de repasse para o cara aplicar na obra pública. Pergunta a Manuela da Compesa como é fácil receber recurso do Orçamento Geral da União. É um vai e volta, é uma coisa absurda. E, por fim, o governo federal, pela Constituição 88, ele tem um mecanismo chamado instrumentos macroeconômicos para se defender da crise. E você sabe disso. Então, ele vende título, ele não está nem aí em arrecadar, porque ele rola dívida. Ele faz 18 bi dentro da crise assim. Sabe como os estados se financiam, pessoal? Não pagando fornecedor. Já que o salário ele não tem como deixar de pagar. Então, ele não paga fornecedor, ele não paga obra. Os estados se financiam não pagando o serviço prestado ou o produto entregue ou uma obra feita. Isso tudo precisa acabar. E a reforma tributária, ela só tem que responder com relação a esse detalhe de carga tributária para serviço de saúde e de educação, porque no resto ela está muito azeitada, dizendo ainda
que todos os modelos, Renato, da Índia, modelo do Chile, todos eles só gira a chave com transição. Nossa proposta é a transição de 8+2, o Congresso quer de 6. Tantos avos em cada ano que você tiver. Se for 6 anos, como o Congresso quer, a cada ano corre determinada quantidade de avo que no 6º ano acabou o modelo anterior. Agora eles têm que perdurar um modelo bem simples, que é o novo, que a contabilidade dele é nenhuma, porque é um único tributo, tudo eletrônico, um DAF eletrônico, com um complexo. Isso você vive um pouquinho durante 6 anos ou durante 10 anos. Isso não vai ser 50, mas vai compensar muito a população brasileira, que vai para outro patamar. O investidor agora vai para um país que ele sabe quanto paga de tributo. Por fim, esses tributos, por dentro, feito ICMS, ninguém sabe quanto paga. O cara paga 14% de carro, será que é isso mesmo? O cara paga 28% de determinado estado, energia e telecomunicações, não é. O tributo, ele é por dentro, esse tributo vai ser por fora. Então, ele tem um outro olhar, outra transparência. Obrigado, Renato. Alexandre Albuquerque. Eu vou tentar ser breve, Décio e Drayton, até porque eu acho que tem muita convergência. Nessa proposta que Décio apresenta, acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos. E acho que ela está muito próxima de um consenso do ponto de vista da iniciativa privada. Talvez o que é iniciativa privada, que o setor produtivo esteja aí ainda buscando o consenso, é o comentário que há pouco fez o secretário quanto à necessidade de se ter tributações diferentes para setores da economia diferentes, como o setor de serviço. O que me preocupa, e eu queria ouvir um pouco o secretário nesse sentido, é o consenso do lado pilar, o consenso do lado do poder público. A CBS, a leitura que eu fiz da CBS, a proposta do governo federal de um imposto equivalente a esse, ele quer 12%, né, do tributo. A gente ouve falar de uma alíquota de 25%. Né? O governo federal quer 50% dessa alíquota. Os municípios têm reclamado muito no sentido de que a hora e a vez é dos municípios, então a economia está virando uma economia de serviço e cada vez mais o município quer mais uma participação disso. Então, eu fico muito preocupado, acho que essa proposta é uma coisa positiva, que é a garantia da não elevação da carga tributária, mas se a gente vai conseguir um consenso quando envolve estados, União e municípios, cada um querendo trazer a brasa, né, para o seu lado. A outra questão que me preocupa também é como estão os preparativos do Estado, dos estados como um todo, para essa mudança de paradigma. A gente tem uma arrecadação muito concentrada em alguns segmentos econômicos, né? Os combustíveis, a energia, a telecomunicação, ela tem uma participação muito significativa na arrecadação. A própria substituição tributária, né? Ela traz uma concentração da carga tributária importante e uma facilitação da arrecadação. Então, que movimentos têm sido feitos para que eu dependa cada vez menos do setor de combustíveis, eu dependa cada vez menos do setor de energia elétrica, do telecomunicação, da substituição tributária, né? E eu queria ouvir um pouco do secretário sobre isso. Como anda o consenso do lado de quem cobra, né? E como está também toda a estrutura pensada para um novo modelo que é bastante diferente quando você tem essa arrecadação bem espalhada, o trabalho da ação fiscal se torna também bem maior, né? Bom, uma coisa bastante relevante é a gente lembrar que o ISS, e o ISS que foi criado em 88 dos municípios, e você tem esses números, se você pegar os 7 maiores municípios, dá 80% deles. Estou falando de 5.570 municípios. Então, o ISS não é tributo de município, tá? ISS é tributo de algumas gigantes capitais, ponto. Então, a gente já está... Ou seja, ISS tem que realmente ser reformulado rápido, porque os municípios pobres, Alexandre, vivem de fundo de participação
de município e os médios de fundo de participação de Estado e município, mas não é de ISS. Você sabe tanto quanto eu sei disso aí, você também é estudioso da área. Então, o ISS tem que realmente ser modificado junto com o ICMS. Outra questão importante é que os fiscos municipais não são equipados, no bom sentido, aparelhados, para fazer cobrança como os estados são. Então, tem que ter uma reforma tributária que ela possa dar essa condição a um município do interior do Rio Grande do Norte, ele ter um pouco mais de acesso com autonomia ao tributo próprio dele. Então, a gente não pode ficar do jeito que está hoje, o cara vivendo de pires na mão para Brasília. Minha gente, é meu dia a dia aqui, vários prefeitos pegam um avião para Brasília para construir 3 quadras, pessoal. 3 quadras. O cara tem que gastar uma passagem para Brasília, levar um chá de cadeira de um ministro para vir com dinheiro para construir 3 quadras. Dinheiro esse que foi e voltou por causa dos fundos, e está lá em Brasília e vai repassar de novo. Outro ponto importante, e Alexandre conhece muito bem isso, se uma reforma tributária acabasse com ST, se uma reforma tributária criasse um único conjunto de obrigações acessórias, se uma reforma tributária acabasse com crédito físico, fiscal e passasse para crédito financeiro, só isso Alexandre defendia essa reforma no Brasil todo. Está tudo isso dentro, na Constituição. Está tudo isso dentro da Constituição. ST é um caos, cumulatividade de crédito, ninguém melhor do que Albuquerque sabe o que eu estou dizendo. São Paulo é impagável. Eu tive reunião com o meu grande amigo, se tornou um grande amigo meu por causa da reforma tributária, Henrique Meirelles, tem um maior zelo por essa amizade. Acho que foi uma conquista, meu Deus, tão importante aí que Deus me deu essa oportunidade de conviver com ele. E ele diz uma coisa, ele faz, Padilha, a situação de São Paulo é impagável da cumulatividade. A gente vai ter que botar um mecanismo de transição na Constituição. Então, o que acontece isso é hoje, por todos esses mecanismos que Alexandre Albuquerque conhece bem, de mistura, de tentar reduzir a efetividade da carga no final com uma pseudo-guerra fiscal, com uma série de coisas, a gente criou um monstrengo que ele é um efeito antibiótico, ICMS. Errei a dose, dá um efeito colateral que mata o paciente. Eu quero melhorar o setor de produção de leite, eu atolo o setor ou seja, o produtor de leite, para eu melhorar ele, eu vou ter uma consequência em cima de um setor industrial, por exemplo, de laticínios. Então, é muito difícil você equacionar tudo isso, porque esse tributo é um tributo em pedaços, é uma coxa de retalho, mal feito, não estudado, antigo, já deu, analógico, não conectado, não globalizado, individualizado. Cada estado é um país, São Paulo é um país, Pernambuco é um país. Me diga uma coisa, chegou um grande empresário que todos vocês conhecem aí, do porte do nosso Paulo Pérez, aqui nessa mesa da Cefaz, e disse, Décio, o cara monta um empreendimento no Rio Grande do Norte, o cara vende para Pernambuco, isso é um fato concreto, para Alagoas, para Paraíba, e compra insumo de São Paulo. É uma loucura, amigo. É uma loucura. É um manicômio. O cara tem que entender, não só das legislações, do programa de benefício fiscal. O cara tem crédito glosado o tempo todo por causa das brigas do Confaz. É um verdadeiro pandemônio. O que eu digo a vocês é o seguinte, seja qual for a falha, Alexandre Albuquerque, Jorge Jatobá, Paulo Pérez, Manuela, todos que estamos assistindo aqui, Drayton, seja qual for a falhazinha que tem, ela será hiper superior ao atual. Alexandre, que é da área jurídica, foi Alfredo Becker, o jurista Alfredo Becker, que colocou nos anos 60. Eu pensei que era uma frase minha, Alexandre, passei vergonha. Gustavo Krasnebato fez, não é sua não, Padilha. Eu comecei a chamar do nada isso, porque realmente eu não estudei Alfredo Becker. Eu estudo mais economia, que é minha área. E aí, é a frase dele, então o cara já dizia isso. Manicômio tributário nos anos 60. Eu nasci em 69, nos anos 60 o cara já dizia, parece que o livro é de 66, né, Alexandre? Dele que Gustavo Krause me disse, parece que é de 66, né? Por aí. Enfim, o que eu queria colocar, seja qual for a falha que ela tenha, será muito superior a um sistema que espanta os grandes fundos de investimento. Então, o apelo que eu faço para a sociedade é, vamos mudar, vamos sinalizar, porque para 2021 que o país tem é só uma coisa, o país não tem a garantia que vai fechar toda a vacinação em massa, porque é um programa que você sabe que é uma luta, sabe que vai iniciar.
Mas o Brasil pode dar uma sinalização para o mercado internacional e nacional, para que tenha investimento aqui. É um sistema tributário não caótico feito esse, caórdico, muito caos e quase nenhuma ordem. A gente pode dar uma sinalização para o mercado de um sistema tributário que vale a pena vir para o Brasil, que você sabe quanto paga e sabe quem tem a competência para mudar aquele tributo, e não portaria de secretário da Fazenda, e não resolução de diretor do fisco, mas sim o Congresso Nacional. É um apelo que eu faço. Vamos aprovar esse relatório final, que tem acordo para votar essa semana. A eleição da Câmara está atrapalhando, mas se a gente votar esse relatório final, a gente começa janeiro, fevereiro, com a votação que vai mudar o que eu chamo de estabilidade para o empreendedor nesse país. Obrigado, secretário Décio Padilha. O senhor tem tempo para uma última intervenção do professor Jorge Jatobá? Estão dizendo aqui que o pessoal lá está todo mundo esperando, João Bosco de Almeida, meio mundo de gente, é uma live aberta. Eu sei. Ruído. Então, eu pediria que Jorge Jatobá mandasse para mim a pergunta dele e fazer o debate. Décio, queria agradecer muito a você e agradecer a presença de todos aqui. Dizer que daqui a pouco esse evento vai estar disponibilizado nos grupos para que todo mundo possa distribuir sem moderação, porque foi um evento, fechamos o ano com chave de ouro. Secretário Décio Padilha, muito, muito obrigado pelo respeito, por todo o cuidado que o senhor tem, por todo o respeito que o senhor tem pelo trabalho que o LIDE desenvolve em Pernambuco. Boa noite e muito obrigado, secretário. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Feliz Natal e ótimo ano novo para quem estiver ouvindo. Feliz Natal. Boa noite. Boa noite, boas festas. Boa noite. Tchau, pessoal. Feliz Natal a todos. Boa noite. Da mesma forma. Boa noite.